Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando, o Pod Doutor é o primeiro, o maior, o melhor, o mais consistente e relevante podcast de saúde do Brasil. Você já deve ter escutado sobre os famosos anti-idade, né? E se a gente pudesse escolher uma vida mais pró-idade? Esse é o convite da Nutrem Senior, a marca da Nestlé, desenvolvida especialmente para adultos 50+, que apoia a realização deste episódio do podcast Avosidade. O envelhecimento traz mudanças naturais no corpo e para continuar vivendo pró-idade, às vezes é necessário complementar nutrientes que consumimos no dia a dia. E é exatamente essa proposta que a Nutrem Senior oferece. São proteínas, vitaminas e minerais como cálcio, vitamina D, zinco e outros nutrientes que contribuem com mais exposição, imunidade, ossos e músculos mais fortes. Tudo isso em uma linha completa de produtos. Por exemplo, tem a versão em pó, em latas de diversos tamanhos. Mas, se você precisa de praticidade, tem a garrafinha, que é só abrir e beber. E os sabores são deliciosos e para todos os gostos. Tem de baunilha, café com leite, chocolate, tem também a opção sem sabor. Ótimo para você misturar nas suas receitas de doces e salgados. Agora, se você tem uma dieta mais restritiva e não pode consumir lactose, não tem problema, pois a Nutrem Senior tem opções zero lactose também. E para uma nutrição avançada, a linha conta ainda com a Nutrem Senior 6 em 1, com 22 gramas de proteínas, vitaminas, minerais, ainda com colágeno forte gel e ômega 3. Tudo isso para você viver o hoje e o amanhã ainda melhor, viver a sua idade do seu jeito. Isso é ser pró-idade. Escolha ser pró-idade com a Nutrem Senior da Nestlé. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio para você acessar o site e conhecer a linha completa. E vamos ao nosso episódio, não é não, Dr. Sidney? Fala, Moisés! Mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Nosso propósito é levar para você informação boa em saúde, informação de qualidade, então não sai daí porque vem um monte de coisa boa. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas. E o nosso propósito é trazer justamente o contrário. Como que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas que nos propomos aqui a debater. Então, ó, já nos segue, já se inscreve no canal para que a gente possa continuar levando para você informação boa. Hoje temos a honra de receber aqui Aldo Galo, o Galo da Calistenia, que nos deu a honra de prometeu que vai dividir bastante conhecimento com a gente. Muito obrigado, Galo, é uma honra tê-lo aqui, um prazer gigante, aproveitem. Prazer é meu de estar aqui com vocês, poder também falar um pouco da calistenia, que tem crescido bastante no Brasil, e falar sobre vida saudável, que é o que mais interessa. Seja bem-vindo novamente, Obrigado. Aldo Galo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Como o Dr. Cid já adiantou, o Aldo Galo é praticante e professor de calistenia. Eu já vi calistenia, mas não sei muito bem o que é. O que é calistenia? O que é calistenia, exatamente, Aldo? Bom, para falar sobre calistenia, eu quero falar um pouco da história da calistenia. Ótimo. À vontade. Ela começou há 2.600 anos antes de Cristo, com os egípcios, com os hindus e os chineses. E aí a Grécia, vendo, absorveu isso e colocou o nome Calistenios, que quer dizer forte e belo. Então calistenia é um corpo forte e com uma certa beleza. Eles introduziram isso e os romanos vieram olhando e colocaram isso para treinamento militar. É por isso que a gente tem barra, por isso que a gente tem flexão militar, porque foram os romanos que colocaram. Mas o que é calistenia, então? Calistenia é tudo aquilo que a gente faz com peso corporal. Então, por exemplo, uma flexão é calistenia, porque você está usando o próprio peso do corpo para desenvolver um exercício. Se eu falasse que a calistenia é uma forma que a pessoa pode praticar sem precisar entrar numa academia, por exemplo, claro que a academia também é ótimo, dá para praticar Sim. também, mas a calistenia tem um pouco mais de liberdade, não precisa de grandes equipamentos. Claro que você vai explicando isso aqui durante a nossa entrevista, mas é um pouco verdade isso. Não, é verdade, porque você vai usar o peso corporal. Então, por exemplo, na academia você usa, quando você quer aumentar sua força, você usa um aumento do peso. Na calistenia você usa um aumento de alavanca. Então, por exemplo, você está fazendo uma flexão com o joelho no chão. É uma alavanca.
Você faz com as pontas dos pés, o corpo esticado, você aumentou a sua alavanca, então aumenta a força. Então você pode fazer tudo isso em qualquer lugar, parque, em casa, você pode usar cadeira, pode usar mesa, você pode usar o que você quiser para fazer a calistenia. Como você entrou nessa onda de calistenia? Qual que é a sua história? Bom, a minha história é assim, eu estava bem pesado, 90 quilos por 1,67 m é muito, com um ombro que saía fora do lugar. Quem quiser ver, tem lá no seu Instagram. Ó, já segue o Galo também no Instagram. Tem essas fotos que você falou no Instagram? Tem todas essas fotos lá, antes, procurou depois. Lá, legal. Procurou, você acha lá. Galo com 2 L's, _ calistenia. Galo com 2 L's, _ calistenia. Calistenia com C, né? Com C. Calistenia, legal. Aí então eu comecei a ir pro médico, ortopedista, para poder melhorar o ombro, porque saía fora igual do Mel Gibson. E ele falou, você precisa fortalecer. Ao invés de operar, dá para fortalecer. Aí fui para musculação. Não operou? Não operei. E para fazer aeróbico, porque eu estava pesado. E aí eu me apaixonei pela corrida. Tanto é que eu comecei com 5 quilômetros, depois 10, 15, várias meia maratonas, fiz uma maratona. Então, peguei o gosto por isso. Eu moro em frente a um parque, o Parque Serete. E um dia no treino eu vi lá o Fábio, que é um japonês, fazendo um muscle up, que é aquela barra que você faz que vai lá em cima. E eu fiquei impressionado de ver ele fazer aquilo, fiquei observando. Aí nunca havia feito calistenia? Nunca havia Só feito. Corrida? Isso eu já estava com... E nunca tinha visto? Também. Nunca tinha visto. Estava com 49 para fazer 50 anos. E aí eu perguntei para ele me explicou, eu fui tentar fazer, não saiu nada, porque ele falou, você primeiro precisa fazer barra, depois barra explosiva, aí depois sai o muscle up. E aí quando eu estava para completar 50 anos, eu consegui fazer a minha primeira barra de muscle up. E aí eu me apaixonei, a adrenalina foi tão alta, sabe, o hormônio, aquela coisa que liberou. Da satisfação. Da satisfação, que eu falei, pô, vou fazer isso aí. Que é fazer uma barra e ultrapassar a barra. Ultrapassar a barra. Tem lá no seu Instagram também os vídeos no Instagram, todos os vídeos lá. Aí eu fui conhecer o Calistenia Brasil, que é do Otávio Mesquita na época. Estava com 1 ano de Calistenia Brasil, no Ibirapuera. Otávio Mesquita, o Júnior. O Júnior, o filho do Otávio Mesquita. Que a gente chama ele de Luizinho ou Mesquitinha. O Calistenia Brasil é uma equipe? Eu não entendi, É uma equipe. Hoje não tem mais essa equipe, mas eles têm os vídeos que eles colocam para treinos, né? Naquela época que nós estávamos começando, só tinha 1 ano, ele que introduziu a calistenia, já existia na Europa. Em 2011 foi o primeiro campeonato mundial na Europa de calistenia, tanto é que ela está crescendo muito lá, cada vez mais. Mas no Brasil foi ele que trouxe, ele foi o que introduziu a calistenia de forma que a gente começasse a conhecer. Foi o primeiro grupo montado aqui. E aí eu vi aqueles movimentos diferentes, eu quis aprender. E aí eu comecei, com 50 anos. Isso há quantos anos atrás? Já vai entregar a sua idade. Ó. Fazem 8 anos, vou fazer 59 mês que vem, então são 9 anos. 9 anos na calistenia. Na calistenia. E a calistenia, ela utiliza então a força o peso do corpo para fazer o exercício peso físico. Corporal. E quando você falou dessa barra Muscle Up, ela... Qual que é os estágios? Você até começou a falar. Primeiro começa com uma barra comum, então, barra aberta, barra fechada. Isso. Eu tenho até um e-book na minha bios, lá no meu Instagram, porque eu explico o seguinte. A pessoa nunca fez uma barra, por exemplo. Então ela vai primeiro segurar na barra e ficar alguns segundos se pendurando. Esse é o primeiro passo. Não consigo fazer uma barra ainda. Vou fazer uma barra australiana, que você pode fazer até na mesa com o corpo segurando. Então são os primeiros passos. Depois que você ganha força para fazer a primeira barra, para você conseguir um muscle up, você tem que fazer 10 barras. Então uma pessoa que nunca fez barra fica pendurada, e quanto tempo para ela conseguir, se ela for disciplinar, fazer todos os dias? 1 semana ela já consegue fazer uma barra? O ideal é ela fazer 2 vezes na semana, exatamente porque ela vai trabalhar os mesmos músculos, né? Fazer 2 vezes na semana, em 3 meses ela está conseguindo. O muscle up. O muscle up já em 3 meses consegue completar. 3, 4 meses ela está completando. Muscle up é quando se debruça sobre a barra quase, né? Fica na linha do umbigo. Você vai subir direto, né? Lá em cima o pessoal e segurar
Lá, O pessoal do CrossFit faz esse muscle up. faz pelo o menos. muscle up, mas existem 3 tipos de muscle up. Da ginástica olímpica, que ele tem um impulsionamento com a perna. Do CrossFit, que é um balanço, você tem um balanço com o corpo. E da calistenia, que você sobe na força. Você não tem balanço do corpo. Não usa nenhum impulso. Não usa o impulso, você vai na força. Que eu acho mais lindo, Sem dúvida. mais forte, né? Você usa mais força, mais limpo, vamos dizer assim. E Mais aquele seu plástico, né, de ver. E aquele seu problema que você tinha no ombro, em quanto tempo resolveu para poder, porque para fazer barra e muscle up você utiliza Sim. muito a articulação do ombro. Então, o que aconteceu? Eu fui fortalecendo o ombro, elástico, de outras formas, que o médico, na época, né, o ortopedista orientou. Cara, Muito corretamente, muito aliás. corretamente, fortaleci bastante o ombro, tanto hoje, calistenia, um avançado, por exemplo, que eu já tô, você usa o ombro muito, demais. Ele nunca mais saiu fora do lugar e me deu problema, porque ele criou toda uma musculatura em volta. Então, essa musculatura segurou tudo. Isso é muito importante, né? A gente já falou algumas vezes aqui, a gente tinha antigamente, às vezes o ortopedista mesmo, os estudos vão evoluindo, né? A ciência vai evoluindo. Então, antes, quando alguém tinha algum problema de ombro, de coluna, falava-se para a pessoa parar o exercício, né? Então, isso não vale para tudo, mas em geral é o contrário, né? Você tem que fortalecer a musculatura que abraça essa articulação para que ela não se lesione, não saia do lugar, não machuque o tendão, não machuque o ligamento, no caso do joelho, o menisco. Quanto mais forte tiver a musculatura que abraça essa articulação, menos problemas você terá. Vale para a coluna também, por exemplo. Claro, para tudo, né? Para tudo, vale para tudo. Claro que precisa procurar um profissional para que faça um diagnóstico, como o Galo acabou de falar, foi ao médico, ortopedista, examinou. Tem casos que precisa operar, né, Galo? Então, não tem saída. Mas existem situações conservadoras antes. Conservador significa fazer algo que seja menos invasivo, né? Então, situações onde você não vai precisar operar. Eu não tinha um estiramento, nem rompimento, nem parcial, nem total do ligamento do ombro. Então, exatamente. Né? Então, não é para a gente também demonizar a cirurgia, mas quando necessário, o seu médico vai te orientar para que você, por exemplo, entre num programa de calistenia. Sim. Quem quer... Não, é sério, porque quem está ouvindo deve falar, como que eu vou, que seria a minha próxima pergunta, como que eu vou acessar hoje, eu que gosto de fazer esse exercício, ou vale também para quem nunca fez nada e se identificou com a calistenia, como essa pessoa deve começar? Por onde ela começa? Porque, como eu estava falando, na academia não tem, né, Moisés? Nunca vi dentro de academia. Não é todo mundo que pode... Já vi em parques. Isso, não é todo mundo que pode contratar um personal para ir na casa e etc. Mas então, onde procurar um treinamento de calistenia para quem nunca fez? Hoje em São Paulo nós temos só 2 CTs, que são centros de treinamento de calistenia. Um em São Bernardo e outro que seria o Calistenia Brasil aqui. Mas está expandindo, por quê? Esse fisiatra que eu fiz o curso com ele está fazendo curso em todo o país, vários cursos, que chama Calist Trainer, para professores de educação física poderem se adaptar a como ensinar a calistenia. Então, nós temos vários hoje, mesmo em São Paulo, muitos professores que são formados em educação física e que também agora especialistas em calistenia. Então, o caminho hoje seria esse. Eu aprendi praticamente sozinho, olhando as pessoas, mas não é o que eu indico. Porque se você tem alguém, você vai ter menos possibilidade de lesão, né, fazendo, e você vai desenvolver mais rápido. Porque eu fui fazendo, por exemplo, a bandeira, que é um dos movimentos da calistenia, eu demorei 6 meses. Você já viu o Mesquitinha fazer? Já viu a bandeira, doutor? Eu não vi, como é? Eu demorei 6 meses para começar a bandeira. Conta como que é isso aí para ver o nível hard que é. A bandeira é você ficar como uma bandeira, você segura com os braços já imaginei, reto, na barra lateral. Na barra lateral. Isso. Então, eu faço a bandeira, mas eu demorei 6 meses, porque eu não sabia, pouca gente falando, você só tinha uns vídeos para começar a fazer. Então, quem vai começar a calistenia, primeiro passo, tem que fazer barra, tem que fazer flexão, porque são 5 fundamentos da calistenia. É o puxar, o empurrar, as dips, as pernas,
que todo mundo fala que não usa, mas faz. E o abdômen, o core, né? Que é o completo. Então você começa por esses movimentos que você pode fazer ele no chão, você pode fazer ele na barra, você pode fazer ele na paralela, você pode fazer em muitos lugares. Vamos explicar um pouquinho cada um deles? Isso. Eu conheço Porque dois deles. tem um que eu já também não entendi nada. O terceiro. Isso. Dips, você empurra... Mas fala todos, Então, desde o começo. Empurrar. Então, empurrar são todas as flexões. Você pode fazer com uma mão, você pode fazer... Você vai ampliando todos os tipos de flexões, tudo que você empurra. E o empurrar trabalha músculos da frente. Isso, trabalha peitoral, trabalha tríceps, trabalha toda a musculatura. Porque assim, o que é legal da calistenia é que você vai falar, você só trabalha o peitoral. Não é como academia que você vai lá e pega o supino e você está trabalhando só a parte de cima, só a parte de baixo isolada. Na calistenia você vai trabalhar essa musculatura, mas você usa todo o resto do corpo, porque você tem que segurar a sua cintura, você tem que equilibrar. Então você acaba usando tudo, até os dedos. Tem um ganho de consciência corporal gigantesco. Consciência corporal. Então, empurrar. Puxar é tudo que você faz nas barras. Então, tudo que você puxa, você tem as barras australianas, você tem essas barras, são vários movimentos diferentes. Então, tudo que é puxar, você vai usar as costas, né? Todos os músculos das costas, você vai usar bastante, também ombro, bíceps. Qual é a barra australiana? Você sabe? A barra australiana, ela é mais baixa, então você fica com o pé no chão e você puxa, segurando com o pé no chão. Para quem nunca fez barra, agora entendi. Esse é o primeiro passo. A gente chama de barra australiana. Então é todo que você puxa, né? Qual que é o terceiro? O terceiro são as dips, são a paralela. É esse movimento com a tríceps. E peitoral. Pega peitoral também. Pega. Esse eu já vi na academia. Pega tudo. Esse eu já vi na academia. Porque você quer ampliar o movimento. Então, por exemplo, você vai fazer uma dip, você faz ela e desce o cotovelo e sobe. Você ampliou o movimento, é mais difícil. Ah, você quer ampliar o movimento? Você desce sem encostar o cotovelo com os pés esticados e sobe de volta. É uma outra força. Então, as dips, elas vão usar todo o seu corpo também. Mas, lógico, usa mais o tríceps, né? Mas é muito... Aí você quer fazer um L-sit. L-sit é ficar com os pés esticados e fazendo o movimento. Trabalha muito o abdômen. Trabalha o abdômen, então você desenvolve tudo. Pernas, aí a coxa. Perna, todo mundo fala, você não faz perna? Faz. O que você faz? Por exemplo, o movimento mais difícil, chama pistol. É você subir e descer com uma perna só. Você faz o agachamento com uma perna só e a outra esticada para frente. Já vi isso daí. Inclusive passar uma perna por volta dela mesmo. Isso é complicadíssimo. Então, mas como que você começa? Você começa com a perninha para trás, segurando em algum lugar e descendo e segurando. Então tem todo o progressivo que a gente chama para você ir aprendendo o movimento e desenvolvendo a sua musculatura. Por isso que qualquer pessoa, eu digo qualquer pessoa mesmo aos 50 anos pode começar. Não há idade, então, para começar. Não há uma idade para começar. Porque ele pode começar só pendurando na barra, depois fazendo uma leve flexão, na australiana, menos peso, devagarzinho, vai melhorando. Isso acho que é uma das coisas mais importantes que a gente fala aqui. Que não tem idade, né? Não tem peso. Por exemplo, alguém olha para mim e pode falar, não, o Dr. Sidney não treina. Treino sim, e não tem problema de peso, de idade, isso é bobagem. Óbvio que eu sei que eu tô acima do peso e eu tô sempre lutando contra isso. Mas seria pior se eu fosse um gordo sedentário. Então, eu treino o máximo que eu posso e isso não me impede de nada. Óbvio que eu não vou conseguir fazer o muscle up. E consegue, mas depois... Não consigo, mas se treinar eu consigo. Não, se não bobeia. Se treinar, consegue. Isso. Não consigo no momento, né? Mas não me desafia. Tá aí um desafio bom para ele, né? Louco. Então... Mas de qualquer forma tem a progressão, né, Galo? Sim, então você que tá aí pensando em começar, não, eu tô muito acima do peso, ou tô muito idade, não. Ou sou mulher, não também, não tem isso. É para todo mundo como deve ser. O Sesc me chamou para dar uma semana de aula lá de calistenia. Eu e mais um rapaz, ele tem 24 anos e eu 58. E fomos dar aula de calistenia para terceira idade. Quer dizer, 50 a mais. Lá no Sesc. Cara, eu fiquei apaixonado, porque a gente foi com os progressivos e o pessoal amou as aulas. A gente ficou uma semana, tanto é que eles vão repetir, foi o ano passado. Esse ano, em abril, eu vou voltar no Sesc para dar de novo essas aulas de calistenia para a terceira idade, quer dizer, 50 a mais. Legal. Porque eles ficaram apaixonados porque a gente foi mostrando as progressões
Então, aquele que não conseguia fazer de um jeito, a gente fazia de outro. Mas sabe o que é interessante? Eles se sentiram desafiados, porque a gente mostrou qual que era o final, eles queriam chegar lá no final. Não, vamos por partes. Mas desafia, porque você pode ir progredindo aos poucos. Então isso que é gostoso. E não ter carga. Aliás, tem a carga do corpo, mas não ter peso, tipo uma manilha, uma barra, minimiza a possível queda de um peso, diminui os riscos. Até né? a lesão do próprio corpo, né? Exato. O que eu vou dizer? Qual que é um dos benefícios da calistenia? É a funcionalidade. Porque você ganha autonomia. Porque na academia você está fazendo isolado. Ali você está usando o corpo. Então você consegue ter uma mobilidade melhor, uma funcionalidade melhor. Você ganha uma autonomia. Você começar aos 50 para você ter aos 80 essa autodependência, essa autonomia, né? não tem preço. preço. Então, e a calistenia te dá essa possibilidade funcional. Aos 80, 90. De você chegar lá, por exemplo, fazendo um handstand, que é que a gente chama de bananeira aqui. Imagine uma pessoa de 50 anos ficar de cabeça para baixo e segurando. E isso tem, porque a gente tem ensinado e o pessoal tem aprendido. Eu também faço. Então, quer dizer, tem muitas coisas que vão dando mobilidade, funcionalidade, autodependência, porque você pode progredir aos poucos. Nós falamos da empurrar, puxar, dip. Dip, as pernas, que é a pista, tudo. E o que nós mais trabalhamos, que é o core, que é todo o abdômen, É a parte central do corpo, que é muito importante. Para você sentar, levantar, baixar. Salvar a tua coluna de futuras dores, Exatamente. Né? Que uma das maiores queixas do mais 50 acaba sendo as questões de coluna, lombalgias, pescoço, etc. Dores, né, nas costas, vamos traduzindo, que afastam a pessoa do trabalho, afastam do lazer. Então, esse core é extremamente trabalhado também na calistenia. Sim, quando fomos dar essa aula para terceira idade, para os 50 a mais, a gente trabalhou bastante essa região do core, né? Então, a gente tem um movimento que a gente chama canoinha, que você é progressivo também. Então, a canoinha é você ficar com o corpo totalmente esticado, braços e pernas assim, como uma canoa, né? Só que segurando a sua coluna no chão, para usar mesmo o abdômen. Agora, imagine que a pessoa não vai conseguir fazer isso. Então, o que a gente faz? Diminui a alavanca. Braços vêm para cá, perna encolhe no peito, aí ela fica com uma canoa só assim, ó. Aí o que a gente brincou com eles? Agora estica uma perna. Puxa, aquilo é super difícil, mas quando eles conseguiam, que maravilha. Você está trabalhando todo o seu core. Isso é que te dá uma força diferente, porque a gente trabalha muito essa região. E a questão da sua alimentação, Galo, como é que é? Bom, claro que você tinha falado que você estava um pouquinho acima do peso, né? Gostaria de falar que estou só um pouquinho acima do peso, mas tudo bem. Estava um pouquinho acima do peso na época antes de começar. E a sua alimentação, você também deu uma mudada? Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com a calistenia? Porque tem a ver com qualquer exercício que traz disciplina. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu vou te dizer, você é médico, você sabe disso. O que eu fazia? Comia demais massa, açúcar e sal. Por quê? Quando você está estressado, quando o teu cortisol está lá em cima, a sua alimentação, você vai ter prazer na alimentação. Sem dúvida. E fazendo tudo isso, me deu um prazer diferente. Então, mudou a minha necessidade de açúcar e sal. Diminuiu. Eu tinha que comer uma barra de chocolate antes de dormir. Eu perdi essa vontade. Naturalmente. E ao mesmo tempo, como eu comecei... Naturalmente foi primeiro o exercício físico e aos poucos foi perdendo a necessidade. Foi perdendo a necessidade. Porque foi me dando um humor, a endorfina, foi tudo melhorando, né? Dopamina. Então isso melhora o seu bem-estar. Você não tem essa necessidade de comer tanto que te dá prazer. Por outro lado, também precisa comer direito, né? Você tinha falado no começo do episódio de hoje da Nutren Senior, exatamente. É muito importante. Nutren Senior era um suplemento. Vamos lá tomar um pouquinho. Sim, eu já estou tomando o meu. É fundamental para qualquer pessoa que pratica exercício físico ou até não praticante se alimentar bem. E muitas vezes a gente não consegue extrair o máximo possível de uma alimentação balanceada, todas as vitaminas e minerais. Sim. Porque se bobear hoje, você come tanto quanto você comia quando você engordou,
Sim. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. Você come tanto quanto, quer dizer... Ou você- até mais. Ou até Aposto que mais. você come mais. Quer dizer, porque tem o prazer da comida, você consegue ter o mesmo, só que você, com a calistenia, no caso, eu também acho que você faz alguma coisa aeróbica, daqui a pouco você fala, e aí você consegue ter o mesmo prazer, né? Que você tá vindo, vou ter que parar de comer? Não, a calistenia consegue... É que você muda a alimentação, né? Mudam certos hábitos. Então, por exemplo, ao invés de comer um chocolate inteiro à noite, você vai comer mais saudável. Uma fruta. Uma fruta, ou proteína mesmo, que ela é extremamente importante para quem... E aí, como eu cresci, desenvolvi muito na calistenia, eu fui para os campeonatos. Aí eu tive que suplementar. Já começou com Aí deu mais 50. 2 passos. Aí a alimentação, lógico, eu tenho 6 refeições de proteína, como carboidrato, como tudo, mas diminuí bastante açúcar, Pão, farinha macarrão, branca, etc. macarrão, etc. E como aqui, né? Aliás, se a Nestlé quiser me patrocinar, estou aqui. e uso suplementação, né? Porque meu gasto calórico hoje é grande. É maior do que antes. Seu basal aumentou. Bem maior do que antes. Apesar de eu estar beirando os 60, o meu metabolismo está lá no alto. Por quê? Por causa do exercício e da musculação. E a gente tinha falado agora há pouco, eu acho que a gente acabou falando sobre outras coisas importantes, e a gente não respondeu mais diretamente que eu tinha falado. Então, se alguém quiser treinar, praticar calistenia, consegue, por exemplo, procurar o Galo e treinar com o Galo? Ou eu tô falando, como funciona isso? Consegue. E aí você dá aula ao vivo, presencial, ou existe um espaço? Como é que é isso? Então, eu tenho... Desculpa a pergunta, é porque a gente precisa entender melhor isso. Eu criei o e-book, todo sábado eu estou no Serete, eu dou aula lá para quem quiser, né? E ao mesmo tempo eu estou criando agora os videoaulas, que é exatamente para instruir as pessoas. No e-book eu falo exatamente nutrição, a importância da água, a importância do sono. Não falo só sobre o exercício em si. Claro. Conto minha história. Então lá eu falo como desenvolver do zero absoluto para chegar a fazer a primeira barra e assim vai. Acho que isso é o mais importante. Isso, sim, tem muitos, não só eu, mas em São Paulo está espalhado, já cresceu muito. Na época que comecei não tinha, mas tem muita gente que dá aula de calistenia hoje. Eu acho que é muito importante a gente destacar também que cada pessoa vai se encontrar dentro de um esporte ou dentro de um exercício físico. Eu gostaria de ouvir de você, Galo, quais são os principais benefícios que você percebeu para você com a calistenia? Só que também você é praticante ou foi praticante de corrida e ficou um tempo na musculação. Como você se encontrou e quais são os benefícios da calistenia para ti? Cara, benefício primeiro é a força, massa muscular. Né? Eu acho que eu ouvi... As duas coisas, força e massa muscular. Ouvi o Dr. José Maria Santarém, ele diz o seguinte, que quando você contrai o músculo, você produz miocinas, substâncias que são anti-inflamatórias. Então, quer dizer, o corpo produz saúde. O próprio músculo produz. Quando você faz calistenia, você vai dizer, eu passei a pandemia, todo esse tempo, eu não peguei uma gripe. Por quê? Porque o próprio músculo produz as miocinas que nos ajudam. Então, se puder falar de um benefício, saúde. Entendeu? E poupança de saúde também, poupança, né? Porque isso vai te dar... Investimento em saúde. Porque as doenças, quando você chega nos 50, começa a vir as doenças crônicas. Elas vão aumentando. Então, você fazendo isso, você está o quê? Você está prevenindo lá na frente sem dúvida. das doenças crônicas. Então, esse é o primeiro benefício. Segundo, vou fazer exame de... Né, eu tenho uma médica, que é a doutora Chiara Brandão, que é a minha médica do esporte e cardiologista. Que, aliás, pode convidá-lo para trazer. Queremos você aqui, doutora... Qual o nome completo? Chiara Brandão. Chiara Brandão. Doutora Chiara Brandão, venha contar a sua história para nós. E eu acompanho. Então, coraçãozinho tá 10, mas por causa não só da calistenia, porque a calistenia, você usa, você não usa aeróbico na calistenia? Você tem que ficar num movimento excêntrico para ele valer num campeonato 3 segundos. Só que você faz 2 minutos de apresentação. A resistência física que você tem que ter, a energia para respirar nos movimentos é grande, então você tem aeróbico. Flexibilidade também é um ponto que ganha na calistenia? Sim, sem dúvida. Porque há uns movimentos que você
E você faz alguma coisa de aeróbico hoje também? Faço, não é fácil. Correndo. Eu continuo correndo ainda, porque eu gosto. Então, duas vezes na semana, eu treino de aeróbico. Deixa eu fazer uma pergunta que foi muito interessante. A sua expressão, quando você falou eu gosto, foi uma expressão de felicidade e resultado. Esse gosto foi ganhando força para chegar nesse gosto totalmente natural e sorridente? Ou foi um pouco árduo? Conta um pouco sobre isso. Ó, é assim. Ou foi paixão paixão à primeira vista? Eu fiquei apaixonado. Só que a calistenia, o que acontece? Aquilo que eu falei, é progressivo. Então, por exemplo, você vai fazer o que a gente chama de uma prancha. Então, a prancha você começa com o joelho encolhido, depois você vai uma perna só, depois você faz o straddle, que é a perna aberta, depois você faz a full, que é você ficar segurando com os braços e o corpo reto no ar. Até eu chegar nesse movimento... A prancha só encostando os braços, né? Só segurando os braços e o superior. corpo... Até eu chegar nesse movimento, demorou. Mas quando você conquista o movimento, é maravilhoso. E é força. Então, quer dizer, conquistei esse, já tem outros. Então, a calistenia, você tem muita progressão. E é isso que os 50 mais, vamos dizer assim, que eu conheço, que estão começando a fazer, porque agora vai ter em maio o primeiro campeonato brasileiro de Masters. Porque até então eu só disputo com a moçada. Jovens. O Arnold eu vou disputar com os meninos de 20 anos agora. No Arnold tem calistenia? Tem, vai ter um campeonato de calistenia no Arnold agora, em abril, 5 e 7 de abril, e eu vou estar lá, disputando o campeonato boa sorte. só com a molecada. Estamos torcendo. E é importante você falar da contração muscular, porque também toda a contração muscular, depois você precisa nutrir o músculo. Lógico, proteína. Proteína, exatamente. E eu quero enfatizar essa questão da recompensa, do chegar num certo movimento, mas o passo até chegar lá, ele é trabalhoso e não é fácil. Não, é disciplina. Porém, é possível e prazeroso quando se atinge. Porque assim, hoje eu perco menos tempo, vamos dizer, para desenvolver o movimento, porque eu já estou avançado. Mas se a pessoa não tiver pressa, porque o que é importante entender? Não tem que ter pressa nisso aí para você não se lesionar. O que aconteceu comigo? No começo, 50 anos, fiquei tão apaixonado que eu comecei a treinar de manhã e de tarde. As articulações começaram a gritar, arder o cotovelo. E eu acabei rompendo o bíceps. Por que eu rompi? Não porque a calistenia te produz isso, mas porque eu fui... Você não respeitou o seu corpo, né? A culpa foi minha. Eu forcei demais e aí fui fazer um movimento super avançado, que a gente chama, que é um movimento que você estica o braço para trás e o cotovelo, quando você estica, é quando você rompe, né? Eu fui fazer esse movimento já estressado, cansado, aí me machuquei. Então, sempre que eu oriento, e até orientei isso, mostrei minha lesão no meu livro, no e-book, vai começar sem pressa. Sentiu qualquer tipo de desconforto, descansa 2, 3 dias para o músculo voltar, a articulação voltar. Então, é fácil, tem as suas dores, mas ele não pode ter pressa. Por exemplo, se ele for fazer o muscle up, lógico que com o peso vai ficar mais difícil, mas vai conseguir. Só que ele não pode fazer isso direto, porque senão ele vai sentir dor nas articulações. Ele tem que fazer isso aos poucos, ganhando a força. Vou aceitar esse desafio, hein? Sim. Vai ver. E você acaba... Tem um menino que chegou num serete lá que a gente ensinou, só para dar esse... super obeso. E ele queria fazer. Eu falei, cara, mas você não vai conseguir de cara, faz as barras primeiro. Cara, ele emagreceu e fui estudar educação física e ele hoje faz. Quer dizer, foi um motivo para ele, foi um start para ele fazer alguma coisa, mudar a vida. Então tem essas coisas que acontecem na calistenia. E a calistenia, para você, hoje é seu esporte... É considerado um esporte, calistenia? Sim. Nós estamos... Quando você falou do Arnold, é uma competição, né? Sim. Quais competições as principais? Tem várias competições. Por exemplo, essa que vai ser o primeiro Master é o Burner Gauge. Burner Gauge é um campeonato mundial que acontece na Itália. Então os juízes italianos vão estar aqui no Brasil, lá em Teresina, que é onde vai ser o campeonato, porque eles também querem levar um Master para a Europa, porque tem muita gente. Então vai ser o primeiro Master mundial, vamos dizer assim, que vai acontecer em Teresina. E aí você fala, mas já tem 50 mais? Já tem bastante gente fazendo. E eu fui um dos pioneiros e esse pessoal
gostou e tem gente treinando, né? Então tem vários campeonatos, mas a gente está se criando uma federação agora. Já começou, né? Eu fui para Brasília disputar um campeonato, fiquei em 5º no ranking brasileiro de calistenia. Geral. Não por idade. Não por idade. Porque hoje está se criando a federação para poder se tornar um esporte, vamos dizer assim, até futuramente... Um olímpico, quem sabe. Como aconteceu com o skate. Sim. Aí tem todo aquele roteiro a ser seguido. Vamos torcer pela calistenia. Muito importante essa abordagem que a gente está tendo aqui hoje. A importância de uma boa alimentação. Boa alimentação. Sono. Vamos falar de sono. Suplementação. Sim. Aqui temos a Nutri Senior, que já falamos no início. Exercício físico. Para que sempre temos uma pró-idade a favor... um favorecimento da vitalidade quase que vitalícia. Eu vou dizer assim, vitalícia. Pela autodependência. Porque você pode ir e vir, você pode levantar, você pode sentar, porque o que acontece, às vezes as pessoas chegam aos 80, até 90 anos, mas... Não consegue amarrar o sapato. Não consegue amarrar o sapato. Então, o exercício ele vai te dar autonomia. O exercício é esse combo todo. Todo. Como é que é seu sono? Dorme que horas? Quantas horas por noite? Geralmente, o máximo que eu vou dormir é 11 horas, acordo 6 horas da manhã para ir treinar. Eu treino cedo, porque depois tem meus afazeres. Mas eu durmo 7 horas bem, né? Com a ajuda da nutricionista, da médica do esporte e tal, que dá também lá os suplementos para... E quantos treinos por semana atualmente? Quase todo dia? Eu faço de segunda a sábado. Então, no meio eu tenho os 2 aeróbicos, que eu não treino a parte muscular, né? No dia que é aeróbico, não faz calistenia? Não faço. Só faço aeróbico. Então são 6 no total da semana, sendo 2 aeróbicos. 2 aeróbicos. E qual o tempo dos dias que tem calistenia? 1 hora? Então, 1 hora, 1h30, né? Depende do dia. Mas no sábado, que é o dia que eu treino os movimentos, vamos dizer assim, aí fico 2 horas, 3 horas aí treinando. Já tá prazer total, 3, 4 horas, se deixar fica o dia todo. Vai embora. Aí você treina no CT? Não, eu treino, tem no parque? No parque, no Serete, a gente conseguiu, junto com a Porte, eu fiz os desenhos da barra, junto com um amigo, e eles colocaram no Serete pra gente. Né? E umas outras 2 a gente fez uma vaquinha, também fez o desenho, a gente colocou lá. Então ficou um CT de treinamento de calistenia. E vem aumentando conforme o tempo? Tem um parque que chama Esporte Radical, que é no Bom Retiro, que eles também, o parque colocou lá, gastaram uma boa grana, tipo europeu, com o chão emborrachado, tudo. É um parque maravilhoso para se treinar calistenia também. E tá crescendo, né? Ibirapuera tem calistenia? Ou o Parque Vila Lobos? Tem Ibirapuera e o Parque Vila Lobos também tem. O Vila Lobos, quem colocou a barra foram a Adidas. Eu vi o Vila Lobos fazendo, realmente é impressionante. Chama muita atenção. Uma pessoa que nunca viu, vê um avançado fazer, parece fácil, porque a pessoa é boa, né? Só se torna aos olhos fácil quando é bom em algo. E chama muita atenção. É bonito de se ver. Não, é um movimento elegante. Elegante, assim. Exato. Elegante, que exige, por isso que chama Carlos Estênios, né? É força bela, é elegante de ver. E hoje você praticando no parque, vira um ou outro... Como é que funciona isso daí? Sempre. Eu posso treinar contigo e ver aumentando. Toda vez que eu estou lá treinando, tem alguém que encosta. Eu ensino dentro da possibilidade da pessoa, né? E aí a gente brinca lá um pouquinho. Bacana. Tomara que esse esporte cresça muito, porque só tem benefícios. E todo mundo pode participar? Homem, mulher... Todos. E criança também? Também. Porque, dentro do Arnold vai ter lá o campeonato para as crianças, tem feminino. A partir de quantos anos, criança? Cara, é que nem ginástica olímpica. Quanto mais cedo você começa, melhor é. Porque existem aquelas polêmicas da criança não poder praticar musculação, que também é bobagem, caiu por terra. Porque que afetaria o crescimento? Não afeta. E a calistenia não, você usa o peso do corpo, né, cara? Você não tá usando... Mas então, exatamente. Então, a criança vai se beneficiar muito, né? Flexibilidade, controle de peso, disciplina, alma, mente, corpo, saúde e tudo mais. Não tem idade, peso, mulher, homem, sexo. Nada. Sexo, e tá tem umas meninas mundo. que fazem... Aí elas não ficam
forte, assim, grande, elas ficam definidas, fica até bonito de ver. E nos campeonatos também, aí é dividido, porque você falou Sim. que há um tempo não tinha, mas homem e mulher tem. Não, homem e mulher tem, é dividido. A Adidas está vindo forte com uma questão de incentivo. Adidas não, na verdade foi a Reebok que foi pro lado do CrossFit. A Adidas está fazendo patrocínio na calistenia. Ela fez as barras lá no Vila Lobos. E agora a Nike, imitando eles, tem lá, não foi inaugurado ainda, mas já está pronto, um setor de calistenia dentro de Ibirapuera. A Nike fez lá. Tá lá bonito também. O campeonato é onde fica nesses parques, nesses centros de treinamento, os campeonatos? Os campeonatos são em ginásios, né? Monta-se todo... Como se faz a ginástica olímpica, se monta todos os aparatos e, né, as barras e as paralelas e... Aí mas a ginástica olímpica, aquela barra ela é um pouco curva, ela é flexível. É porque ela é de carbono, né? Ela é de carbono, então ela tem aquela flexibilidade. Na calistenia, não. Fixa. É fixa, ferro mesmo, é fixa. ferro, é fixa. E aí essa estrutura é móvel? Móvel. Tem estrutura móvel que hoje já vai por todo o país. Quanto tempo dura esse campeonato aí? 2 dias? 2 dias, porque você tem a classificação, que é a apresentação. Quantas pessoas, Aldo? Então, 50? 500? Que nem eu fiz esse campeonato de Brasília, foram 38. Masters e profissionais. Esse daí? Não, esse aí não, mas Geral. geral. Só que pessoas avançadas. Pessoas... Pra estar no campeonato. Nós temos o iniciante, que tem um campeonato para quem... Tem campeonato para iniciante também? Legal. Para estimular. Tem o intermediário, que são os que eu participei. E agora esse que eu vou é avançado, porque eu já... Esse é o primeiro avançado? É o primeiro avançado, porque os caras não me querem mais no intermediário, porque eu já estou com os movimentos mais avançados. Então eu vou fazer com os meninos de avançado. E o avançado já é um profissional, vamos dizer assim, né? Já é mais... 2 minutos de apresentação por pessoa? Você faz assim, você faz a apresentação, 2 minutos. Depois é batalha. Como é assim? Você foi classificado, 10 lugares. Eu sou o 10º, você é o primeiro, então eu vou disputar com você. Aí tem uma batalha. Você vai apresentar, eu vou apresentar e os juízes vão julgar. Mas a apresentação é da minha criatividade, da sua? Você é da sua criatividade, mas é um que a gente contra o chama outro. combo, é um contra o outro. Porém, você tem que fazer os movimentos mínimos. Obrigatórios. E esse movimento tem que ser estático, 3 segundos. Se você fizer 2, ele não conta o ponto direito. Ele pode te dar meio ponto. Mas para pontuar mesmo, você tem que fazer um movimento 3 segundos Hoje estático. o campeão brasileiro, se tiver o cara referência, não só pela influência da introdução, que é o Mesquitinha. O Mesquitinha tá no top 10 desses caras? Não, o Mesquitinha, ele não disputou o campeonato. Ele disputou o campeonato na Rússia, depois ele trouxe para cá e ele produzia os campeonatos. A energia dele tá desenvolvida, tá focada para isso. Hoje o campeão, que eu tive aula com ele, chama Thiago Tavares, ele tem 2 cinturões. Um que ele ganhou em Los Angeles, outro no México, e ele tem um campeonato que ele ganhou na Espanha, internacional, outro na Rússia. E brasileiro ele tem levado todos ultimamente. Comparando o Brasil com outros países, o Brasil está no mesmo nível? Tá top. Brasil é o primeiro em calistenia? Porque esse Thiago Tavares é o que representa. Eles foram para o México agora disputar cinturão de novo. Só que ele tinha lesionado, ele foi mesmo lesionado e ficou em 2º lugar porque era no México, ele perdeu para o mexicano. Que na verdade... Lesionado também. Lesionado. Mas assim, o Brasil na calistenia mundial, ele é bem conhecido nesses dias. Que demais. Que bom. Mais um esporte de expressão para o Brasil. Expressão mesmo. Mais um incentivo para você que está pensando em fazer, quando via lá o Guga jogar tênis ou ver o pessoal do UFC, agora tem a calistenia para você também se sentir estimulado, né? E começar aí nesse esporte maravilhoso que o Galo nos trouxe aqui, essas explicações sensacionais. Aprendeu bastante, Moisés? Muito, Aldo, obrigado. Beleza. Galo, deixa uma mensagem final para quem está nos vendo, né? Que com certeza já aprendeu muito, mas o que você deixaria como uma mensagem final para nós? Eu deixo o seguinte, uma frase que eu sempre costumo dizer: sem firmeza não existe conquista. Para você conquistar algo, você tem que ter mudanças de hábitos pontuais, aos poucos, mas constante. Aí a gente consegue alguma coisa, porque não se chega a lugar nenhum mudando de caminho cada dia. Então, se eu posso deixar alguma coisa, sem firmeza não há
conquista. Muito obrigado, grande Galo. Sorte das pessoas que tiveram você pelo caminho, que o terão pelo caminho, nos teus e-books, nas tuas aulas, nos teus ensinamentos. Obrigado, Moisés. Obrigado. Obrigado a você que está aí. Obrigado, pessoal do estúdio. Fique com Deus. Até o próximo.